a minha proposta era ser construtivo, era chegar e conversar, falar dos acidentes, entender se isso estava gerando uma curva de aprendizado ou não. Porque a impressão até o momento que eu estava lá era que eu estava, tipo, sobreviva. Tipo Uhum. um Maze Runner, sobreviva. Jogos Vorazes. Passe por esse obstáculo e chegue do outro lado. Gente, primeiramente a gente queria agradecer o Diego por ter se disponibilizado para conversar com a gente. A gente ficou super feliz que deu certo, né, esse Uhum. encontro. O Diego, para quem não sabe, é um ator de teatro musical, né? Vou apresentar rapidamente aqui. Ele esteve em Fantasma da Ópera Brasil, esteve em Os Miseráveis, montagem brasileira. Ele é o Kiko, gente, do musical do Chaves. Ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante. Mano, genial. Depois você vai imitar aqui pra gente, que eu achei incrível. E ele estava na montagem de Wicked Brasil, né, nessa nova montagem, mas por alguns motivos que ele vai comentar aqui, ele acabou sendo desligado, né? Alguns motivos não, enfim, ele reclamou um pouco da segurança e resolveu desligar, foi isso, né, Di? Não só a Mas minha, outra enfim, atriz também, mas é uma palhaçada. Mas eu já Ai, passei por tantas fases pensando sobre isso. Foi um livramento, porque tô sério. assistindo mil peças, abrindo minha cabeça para fazer outras coisas. Não, tá bem difícil lá. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Eu saí de câmera para buscar isso aqui, ó. Ai, que maravilhoso. gente, meu, o Diego, ele imita igualzinho a voz do dublador, né, que é a voz conhecida. Dá uma palhinha pra gente aí já para começar. Que coisa, não? Ai, muito Genial. bom. Bom, vamos falar então de Wicked. Weekend! O povo quer, né, saber Meu, das coisas. Eu recebo mensagem até hoje de pessoas, tanto de fã quanto de hater. O que aconteceu? Agora que eu tô sabendo. Eu fui te assistir. Tem gente que ainda me marca no agradecimento. Eu recebo ainda Ai, marcação no nossa, mentira. agradecimento. Tipo, você tava incrível, parabéns. Eu falo assim, meu, não É, mal era eu. sabe, né? aí você não quer quebrar o barato da pessoa, né? Meu, a gente confessa assim, que pegou a gente muito de surpresa a sua É, demissão. Acho que o mundo, assim, acompanha musical, ficou bem em choque. Porque o Wicked, tipo, foi um boom, né? Acho que para vocês, para o público, é um musical que todo mundo ama, que sim. todo mundo que gostaria de fazer e de assistir milhões de vezes. E o ateliê estava numa. Ele vem numa crescente de sucessos, né? Fez a Hum, Fantástica Fábrica, que foi lindo. Um Evita Open Air, Grandioso, né? aí joga um Wicked, tipo, tava até assim, maior que a T4F hoje, Uhum. né? hum, Que a uhum. T4F, o Anastácia, Não foi tão comentado, tipo, o assim. pessoal tá indo, mas tem algumas sessões vazias, o pessoal não tá rodando. O Família É, foi mais falado, mas o Família Adams é uma música que faz muito sucesso no Brasil, né? Nem na Broadway ele ficou pouco tempo, mas aqui as duas sim, vezes que teve foi sucesso. Então a Ateliê ele sim. tava com essa bola toda, mas a cada. Pode falar isso, pode, né, advogado? Mas a cada coisa que acontece, a gente sente mesmo a opinião pública de teatro musical ali nos grupos, tanto Sim. criticando a sua demissão, como criticando os preços Da ali de lojinha e esse negócio de assistir 30 vezes e ganhar uma foto, tipo, lucrar em cima de todo esse enquanto as capitalismo. celebridades estão indo lá e conseguindo foto, assim, nem sabia o que era o Wiki, a gente descobriu no mesmo dia e vai lá tirar foto com o elenco inteiro, né? Habla da É, fofoca. Mas, enfim, só como abrimos que é? aqui a temática para falar dessa visão, mas pode falar um pouquinho sobre isso. Conta o que aconteceu aí com essas palavras. Tá. Não, só antes de falar, né, complementando o que você falou, eu vejo hoje o Ateliê de Cultura, o Instituto Arte, né, Uhum. como a maior produtora de teatro musical no momento, que trabalha Sim, exclusivamente, basicamente com isso. Porque a T4F, ela é, tipo, desculpa, é a maior
do Brasil, né? Porque a T4F ela é uma multinacional, ela tem sedes em outros países, ela traz grandes festivais de música, então ela tem outra movimentação de caixa que não envolve só teatro musical. Teatro musical é tipo algo bem pontual no orçamento da T4F. Eles têm muito dinheiro com muitas outras coisas. Então, o Ateliê realmente ele vem numa crescente gigantesca, assim, é um espetáculo melhor que o outro. Quem teve a oportunidade de assistir O Homem da La Mancha, Madrinha Sim. Embriagada, que foram os primeiros deles, né? Acho que eles nem tinham esse nome ainda de Ateliê de Cultura, não sei, não lembro. É pelo céu. Meu, foi no SESI. Uhum. Sensacional, assim. Não, Trabalhos eu assim, amo Madrinha. Eu acho incrível. primorosos. O Billy Uhum. Elliot deles, não sei se vocês assistiram, meu, que coisa linda o Billy Elliot que eles fizeram. O N. A O escola Fantástica do Fábrica, eu não rock. gostei tanto. Eu achei meio vazio, eu não sei. Eu assisti, eu fiquei muito incomodado com, assim, vazio de. Não, tinha muito cenário num ato, no outro era só projeção. Eu fiquei tipo, mas o que que tá acontecendo? E, tipo, parece que perdeu no meio da pandemia, alguma coisa. Mas, meu, aí vem o Evita, o Air. Eu fui assistir o Evita, falei, ai, que saco, né? Todo mundo fazendo revival, só revival, monta coisa nova, gente. Já tem 5 anos que a gente só tem Fantasma, Lemis, agora Evita. Realmente. Até a Pequena Sereia vai voltar, tá em cartaz de novo, já estão fazendo revival. O corpo nem esfriou, já estão voltando de novo com o mesmo espetáculo. Aí eu já tava assim, ai, que saco. Fui assistir, eu fiquei, tipo, chocado. Não só com a estrutura, com a experiência, né, de uma coisa aberta, assim, você andar do estacionamento quilômetros até chegar lá e olhar para toda aquela estrutura de... Meu, fantástico. E assim, eu fiquei, tipo, embasbacado, embasbacado. E foi um dos motivos que me motivou a fazer a audição para o Wicked. Que além de ser um dos meus musicais favoritos, eu amo, eu sou, tipo... um dos musicais que me ensinou muita coisa sobre o que era teatro musical. Eu comecei a estudar repertório, comecei a estudar músicas, linhas vocais, ler partitura. Peguei muita coisa com o Wicked. Eu tenho amigos meus da adolescência que lembro de mim com 15, 16 anos, cantando o Wicked com eles, brincando, com vassoura, com... Sabe, tipo, fazendo o próprio Defying Gravity. E nunca imaginei que isso ia vir pro Brasil algum dia. Então, quando eu assisti em 2016, foi tipo, que incrível. E aí agora foi nossa oportunidade de fazer. Tudo bem, é uma não réplica, mas mesmo assim, eu falei, o ateliê é megalomaníaco. Eles conseguem, eles projetam e conseguem executar muito bem várias coisas que eles se propõem a fazer. Então, eu falei, esse Wicked não vai ser qualquer coisa. Não vai ser vergonha alheia, vai ser muito bom. E então eu fui fazer as audições, fiz, foi muito legal. Aliás, eu tenho até que publicar a segunda parte das minhas audições, que eu coloquei um videozinho de audições parte um e eu fiz o da parte 2 mas eu nunca publiquei. Que eu vou até falar depois porque eu fui ficando desmotivado com várias coisas que estavam rolando lá na produção. Eu comecei a falar, ai, gente, eu tô com tanto conteúdo aqui, mas eu tô tão Uhum. sem vontade. Nossa, eu tinha vários quizzes, eu tinha vários vídeos gravados desde dezembro do ano passado. Antes de começar os ensaios, eu tinha gravado vários vídeos de curiosidades, falando sobre o universo do Mágico de Oz, sobre os livros, sobre os filmes do Mágico de Oz, o antigão que a gente conhece, o 2 que é da Disney, e os outros genéricos que foram surgindo. Mas eu acabei nem publicando nada, porque eu já estava meio... Assim. E polêmicas, né? Enfim, é um show muito grande. Isso, eu conversei com a produção do Ateliê, conversei com o meu advogado, que está me protegendo legalmente, juridicamente, de qualquer ação que eles possam tomar por eu estar me posicionando ou falando, né, alguma coisa. É um show muito grande, é um show que é passível de erros, é passível de acidentes. Qualquer show pode fazer isso, tipo um Fantasma e um Lemis que vieram para cá, que a gente já veio com um blocking certinho, é daqui para cá, 2 passos para cá, você é atropelado pelo cenário tal, 2 passos para cá, você está seguro. Se você atrasar 2 segundos, o Lúcio vai bater na sua cabeça. Tipo, acidentes podem e vão acontecer mesmo dessa maneira, mas acho que para mim o que mais me assustou, e eu acho que assustou os meus colegas de trabalho também, mas que obviamente eles não vão se posicionar porque estão trabalhando para eles no momento, vários pequenos acidentes ocorrendo sempre e a gente não tendo um auxílio
após o acidente. Então, tipo, cenários pesados batendo na gente, coisa caindo de vara de cenário. E eu tive vários pequenos acidentes, né? Como eu sou muito alto, eu tenho 80 e 90 quilos. Eles me aproveitaram muito para movimentar aquelas escadas demoníacas lá, vira, mexe escada. Elas não são difíceis de movimentar, mas elas são pesadas. Então você fica lá puxando para lá e para cá. Então eu mesmo já comprei um cinto de EPI para colocar, para me proteger. Eles tipo não pensaram nesse tipo de situação para preservar a coluna do ator. A gente entrava numas coxias. Quem fez o ticket Esmeralda sabe que a coxia do Santander é minúscula, é muito pequenininha. Então, quando entrava aquela escada para dentro, era tipo, a gente ficava super prensado, espremido em vários momentos. Então, eu tive vários pequenos acidentes. Desde a minha mão esquerda foi prensada numa dessas escadas com uma torre fixa, e eles não pararam o ensaio. E aí eu saí de cena com a mão latejando, pedindo gelo, ninguém tinha. Aí eu tinha meu frigobar lá, falei, eu tenho no meu camarim, tá? Pega lá para mim. Aí um dos contra-regras desceu e pegou e trouxe. E cena rolando. E não se comunicaram, sabe? Tipo, então várias pequenas coisinhas iam acontecendo. Aí depois de 3 semanas tendo pequenos acidentes de ensaio, vai movimentar a escada lá do kit de abertura do segundo ato e eu quase caio porque não tem um protocolo, até onde eu tava lá, né? Um protocolo de, gente, vamos movimentar a escada, tá todo mundo ciente? Movimentando a escada é 3, 2, 1. Porque se é na música, você já sabe. Toca um passo, Glinda cantou isso, não sei o quê, mexeu a escada, já sei que eu tenho que me agarrar. Aí até que o meu último show que eu fiz, que foi há quase um mês atrás, deixa eu ver aqui. Meu último show foi uma sexta-feira, dia 17 de março. Foi dia 17 de março. A gente teve vários acidentes nesse show, eu não sei o que rolou, assim, rolou muita coisa dando errado, as varas são automáticas, então apertaram o botão errado, enfim, foi o caos. Tiveram acidentes com outros atores, até com uma das atrizes que foi desligada, de um cenário enorme que quase bateu na cabeça dela. E eu fui atropelado, levado ao vento, com aquela cortina verde do Mágico, sabe? Que fica atrás do Zoltar, uma cortina de veludo belíssima, linda, pesadíssima, porque ela tem, tipo, mais de 10 metros de altura e ela vem com tudo, né? Então prendi Madame Morrible, estou saindo com ela, prendo, não, saí correndo com ela, a gente foi pro fundão, assim, no blackout, para entrar a galera, a bolha, a cena final. Passou Madame Morrible, passou o Marco Azevedo, que é outro guarda, e no momento que eu fui tentar sair, a cortina veio e começou a me jogar para trás. Eu não caí, porque eu parei de cantar, não fiz nada, me abaixei, joguei ela pro lado e me agarrei numa das escadas, do cenário de escada. Então, para mim, aquilo foi, tipo, um sinal de alerta muito grande. Eu falei, cara, eu preciso marcar uma reunião, porque falando individualmente com o diretor residente, com o stage manager que chama o show, toda essa galera, a gente não está tendo uma curva de aprendizado. Acho que essa é a grande questão, não é ter acidentes. Acidentes são normais, ainda mais em época de estreia, de ensaios e tal. Mas a curva de aprendizado está muito nula. Porque acontece acidente, a gente vai, continua. E isso tudo gerou muita insegurança para mim, né? Eu já estava há 3 semanas tendo vários pequenos acidentes. O mais grave deles comigo foi a da minha mão ficar prensada. E eles mandando ver. Aliás, até tem uma curiosidade, né? Essa escada que prensou minha mão é uma escada que a gente entra no blackout pro Desafiando a Gravidade. E aí, quem foi assistir a preview, ou quem ouviu falar da preview, sabe que a gente teve que parar o espetáculo na primeira preview, justamente por causa dessa escada. 2 dias antes ela tinha prensado na minha mão, e aí ela ia bater de novo, porque a gente não teve muito ensaio para ela. E na primeira preview, quando a gente foi entrar e ia bater na minha mão, eu tirei ela, empurrei com uma mão só e coloquei a outra por baixo, fui empurrando. Só que aí um outro técnico que não tinha ensaiado muito começou a empurrar a escada para uma direção errada. E aí enroscou eu chamo de rosquinha da Elphaba, aquela janela, né, do Define Gravity. Aí enroscou naquilo, que enroscou no fio dela e teve que parar o espetáculo, que aliás só parou porque a Mira pediu. A Mira saiu do personagem e falou, gente, desculpa, não dá pra continuar. Eu preciso que a gente pare e ver se tá tudo bem.
Então, tipo, rolou isso. Então, é, Gente. ela se posicionou porque ela estava se sentindo insegura, porque já tinham rolado outros pequenos acidentes. É uma troca de cenário difícil, ela é no blackout, porque não pode aparecer a gente levando. Tem galera correndo, sensosidades, ou tá lá no fundo, aí elas têm que dar a volta. É o caos, assim. É um momento Vocês veem lá que a dá lista. errado. Mas, tipo, Não. esse dia deu um erro justamente nessa escada, e foi essa escada que 2 dias antes tinha prensado a minha mão. E eu tava com a mão inchada, aquela semana inteira de preview, estava fazendo fisioterapia, fazendo analgesia, eu saía de cena, colocava gelo, ficava fazendo Nossa. imersãozinha, que eu trouxe de casa, que nem gelo tinha. Ainda tem essa questão. Tá? Isso naquela época, gente. Agora eu não sei como é que tá. Espero que eles tenham aprendido com esses erros e tenham dado melhores condições e estruturas para, caso ocorra algum acidente, eles consigam auxiliar melhor as pessoas. Mas aí foi isso. Aí eu mandei um e-mail solicitando uma reunião para a gente falar dos protocolos de segurança. E não marcaram essa reunião comigo. Deu tipo uns 40 minutos que eu mandei o e-mail, eu estava já em preparação para o show do sábado. E aí eles me chamaram, eu falei, acho que eu vou ter reunião agora, né? E aí falaram, não, como você está inseguro, você vai para casa até a gente resolver tudo isso e você estiver se sentindo seguro para voltar. Falei, tá bom. Aí eu fui para casa, fiquei na geladeira por 2 dias, eu e a outra atriz. Um sábado e um domingo, foram 4 sessões. E aí depois na segunda-feira marcaram uma reunião comigo para a tal da reunião. Eu cheguei lá, não era a reunião que eu queria, era uma reunião para eles falarem eu que agora eles ficavam inseguros comigo no show, porque qualquer acidente que ocorresse comigo e outros acidentes iriam ocorrer ainda, porque é normal ocorrer acidente, na visão deles, né? E aí eu poderia usar isso contra eles de alguma maneira, e eles simplesmente me descartaram. Foi algo bem frustrante e, e revelador, assim, porque eu falei, tá bom, ok, eu sou só mais um número, eles estão cagando para minha contribuição para o espetáculo, estão cagando para minha carreira, por tudo que eu já fiz, ou pelas coisas que eu fiz pelo próprio espetáculo, assim, de acolher as pessoas, quem me acompanhava via o quanto eu também era muito engajado com cuidado com as pessoas, de dar presentinho, de comunicação com o público, criar material e tal. Mas, enfim, é isso. Mas hoje em dia eu já consigo ver assim que ainda bem que eu saí e saí nesse momento, porque como eu sou grande, como eu falei, né, eu estava sempre na linha de frente dessas escadas. Teve um dia que uma das fontes deu problema, uma das fontes não, a fonte lá do Dancing to Life deu problema para sair de cena, e eles não conseguiam destravar ela para tirar. Aí todos os técnicos foram ajudar ela e ninguém veio me ajudar a tirar a escada. Eu tirei uma escada inteira sozinho, e tipo quase um minuto puxando ela sozinho e empurrando para fora da coxia. Aí eu entrei e falei, gente, não tem ninguém. Ah, porque a fonte deu problema. Eu falei, gente, mas e a escada? Vai deixar a escada lá? Tipo, alguém tem que pensar nisso, alguém tem que chamar alguém, tipo, beleza, temos 4 técnicos aqui para tirar isso aqui que deu problema, mas vai alguém pegar a escada lá com o Diego, enfim. Então, eu acho que tudo isso já foi me soando muito como um alerta de que eu tinha boas chances de me machucar cada vez mais e mais, seja por exaustão de movimentação dessas coisas. Se eu não tivesse com o meu cinto DPI, provavelmente eu já estava com as costas travadas, que eu mesmo levei o cinto DPI, então, de EPI. Então, eu precisava conversar para ver essas questões, né? E aí, pô, mandando o que o povo tá falando aqui. Passado. Acho que duas pessoas falaram que se fossem os protagonistas reclamando, não demitiriam, né? Tanto é que você falou que só pararam na preview porque foi a Mira, e a Mira falou no microfone, né, inclusive. Eu acho que assim, eu não vou defendê-los, né? Eu acho que eles foram muito. São 2 pesos e 2 medidas sempre nessas Uhum. decisões e tal. Ninguém quer assumir o BO, eles falaram que os gringos acharam que isso era melhor. Eu falei, nossa, o que o gringo tem a ver com isso? O gringo lá de fora tomou uma decisão em 2, 3 dias, melhor tirar ele do espetáculo. Duvido, 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 duvido. Porque até a semana anterior, quando ainda tinha gringo, eles eram os primeiros
eles tinham esse combinado com a gente, tanto no contrato, a produção do contrato, quanto os gringos verbalmente. Se alguém se sentir inseguro em qualquer momento, se for durante o show, dá para continuar, assim que sair, conversa com a gente, vem conversar. Isso rolou com a outra atriz e ela foi mandada embora. Ou no meu caso, se sentiu inseguro, vem conversar. Eu mandei um e-mail, pedi essa reunião e mandaram embora. Eu acho que não tem muito. Eu acho que eles acabaram jogando essa resposta para os gringos, né? Mas eu li alguém falando aqui que acho que exagerando de má fé. Eu não acho que foi de má fé. Eu acho que eles são uma empresa e eles estão tentando se proteger de alguma maneira. Só que numa dessas eles acabam sacrificando pessoas que estavam super engajadas com o espetáculo, com a produção, e eu acho que o pior, ainda deixam mais pessoas inseguras, seja da parte do público que não entende o que está acontecendo, quanto o próprio elenco, né? O elenco não sabia de nada, de repente, do nada, eles me viram pegando minha mochila, pra onde você tá indo? Eu falei, tô indo pra casa. Eles, por quê? Eu falei, porque eu pedi uma reunião, e eles falaram, não, mas isso não faz sentido. Aí já me escoltaram pra fora, eu não pude falar nada com ninguém. Eles queriam que eu saísse por uma saída de emergência. Eu falei, não vou sair pela saída de emergência, eu vou sair pela saída normal e pegar o meu carro, que eu pago mensalista já há 2 meses aqui. Eu não vou sair por aqui para dar a volta no quarteirão, para entrar de novo no JK. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Eles, não, mas você tem que sair por aí. Eu falei, não vou. Ou vocês me escoltam até, já que vocês querem até meu carro, ou... Então, do nada, eu me senti tipo inimigo número 1. Então, isso eu acho que é muito difícil. E desestabiliza todo mundo, né? Eu Sim. fui assistir a peça, né? E eu fui escoltado o tempo inteiro. Não por ninguém da produção, mas os usherzinhos, né? As mulheres que ficam lá vendo com as lanterninhas, eu ia no banheiro, elas iam atrás. Tipo, me acompanhava até o banheiro. Você precisa de alguma coisa? Aí eu volto, não, eu voltei. Aí depois eu precisei sair para carregar meu celular, que tava sem bateria. E tem uns totemzinhos lá em frente no hall, né? Foram me seguindo também. Então foi uma situação muito desconfortável, assim, sabe? E aí eu já tinha levado lá um pedaço de papelão, peguei um batom de uma amiga, e aí no For Good eu falei, o que que eu escrevo? Eu ia escrever piada interna nossa, do camarim, pra galera rir, tipo, nossa, o Diego é muito palhaço. Mas eu falei, isso fora de contexto vai ficar, pode ser algo confuso. Eu falei, vou escrever uma coisa genuína e que não tem duplo sentido. Obrigado, amo vocês. E quando eu mostrei aquilo, a galera inteira chorando. O pessoal no elenco inteiro chorando, 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 porque foi um soco no estômago de todo mundo, né? Do nada, a gente estava trabalhando junto, fazendo mil coisas juntos, e aí do nada fui demitido, eles não entendem o que está rolando, e eu tô lá com uma placa falando obrigado, amo vocês. Então, é uma situação complicada, mas eu tô tentando lidar da melhor maneira possível. A Erika aí, no meio do show, tá assistindo aí a gente. Eu tô vendo várias pessoas da elenco entrando aqui só para ver as coisinhas, né? Ah, oi, Erika, agora que apareceu aqui. A gente viu o Dante, entrou. A Laura. Laura Lobo. É muito fã se você estiver aqui. Laura Lobo, Laurinha. Mandei para ela agora um vídeo do Fantasma, da Carlota Giudicelli, a atriz que faz a Carlota. Acho que nada da Broadway, é de Londres, cantando Pull It, o Bom Caminho de Vandinha. Mandei para ela, cantando Lérica. Mandei agora antes da live. Então, é uma situação complicada, assim, uma situação muito difícil. Eu não concordo, eu lamento. Eu acho que eles têm responsabilidades que eles precisam cumprir, principalmente por questão de segurança. Se qualquer ator, não importa se é um protagonista, se é alguém do ensemble, que era o meu caso, se for um swing que não teve muito ensaio e está tendo o mesmo acidente todos os dias, eles precisam se movimentar de alguma maneira ou ao menos, né, ouvir o que a pessoa está dizendo. Porque às vezes a pessoa só precisa falar o que ela está sentindo e aí eles observam se é uma questão coletiva ou individual da pessoa, se dá para a gente resolver só num ensaio individual, com todo mundo. Mas eu acho que, não sei. Porque Tem essa tantas teorias reação da conspiração. Essa reação que eles tiveram, me corrija se você estiver falando alguma coisa que não pode falar. Essa reação que eles tiveram parece que é meio assim, a gente não vai tentar arrumar isso, então se você tá inseguro, pode se retirar, né? Foi tipo isso. Foi exatamente tipo isso. Vai continuar acontecendo.
E eu ainda conversei com eles, eu falei, vocês têm certeza? Isso é irreversível? Porque assim, eu quero fazer o show, eu visto a camisa do show de diversas maneiras, eu deixo isso muito claro sempre. E eu acho que tá tendo alguma falta de comunicação e eu gostaria de estar no show. Eu até me disponibilizei para eles, eu falei, se vocês precisarem de mim para daqui 2 meses, faltando uma semana para terminar, algum ator saiu, alguma coisa, ou tipo, alguém vai sair, vai ficar um mês fora, mas a gente não quer dispensar esse ator e precisa de outra pessoa para entrar. Meu, me chama que eu venho, eu vou de boa. Hoje em dia eu não iria mais. Hoje em dia eu não iria mais. Por Porque isso eu eu me senti muito desrespeitado quando eu fui assistir o espetáculo, não só por esses, tipo, tinha uma mulher que sentou exatamente atrás de mim. Eu assistia a peça, eu olhava pro lado, levava um susto, ela tava com a cabeça aqui para ver se eu tava gravando, se eu tava fazendo qualquer coisa. Então, eu fiquei olhando assim, foi tipo, não é normal esse tipo de ficar em cima, exatamente. Tem muita gente e ela tá exatamente atrás de mim, numa posição de olho em tudo. E depois veio uma produtora do ateliê perguntar por 20 minutos. Ela me perguntou, sem brincadeira, umas 7 vezes, que ONG que me deu ingresso? Quem te deu ingresso? Como você conseguiu ingresso? E aí eu não sabia que ela era do ateliê, porque ela era uma produtora específica para esse tipo de sessão. Então ela que produz e vê os ônibus e vê as escolas e vê quem vai receber, aonde vai receber, vai pegar as assinaturas. É tipo uma produtora específica, eu nem conhecia ela. E aí ela falou, você veio com qual ONG? Eu falei, eu vim com tal ONG. Ela, mas não tem essa ONG hoje. Eu falei, bom, moça, eu ganhei dessa ONG, desse instituto aqui, Arena. Ela, não, mas não tem. Ela falou, eu que trabalho aqui, eu que organizo. Ela começou a me mostrar. Mas de qual ONG você pegou? Eu falei, dessa. Não, porque hoje era só pra ter tal ONG e tal. Eu falei, moça, você faz essa pergunta pra todo mundo aqui? Ela, não, não, só tô curiosa. Eu falei, você sabe que eu fazia parte da peça, né? Ela falou, sim, eu sei. Eu falei, então, por isso você tá me perguntando, né? Alguém te mandou aquela, não, não, não. O lance é que eu não levo o desaforo pra casa, né? Eu confronto na hora, de maneira educada, mas eu falo, você vai perguntar para todas as 2.000 crianças aqui se elas, que ONG que elas vieram, qual escola. E aí eu saí, tirei minha fotinho lá fora na plaquinha, já tava indo pegar meu carro lá no valet, e ela veio de novo, qual é a sua ONG? Porque Gente essa do ONG céu. não é. E foi tipo mais de 20 minutos que ela ficou indo e voltando atrás disso, assim. Provavelmente eles devem ter falado para ela falar Investigar. alguma coisa, descobrir, investigar, porque obviamente eles não esperavam. De repente, do nada, eu tô lá. Acho que eles esperavam que eu ia estar em casa Foi chorando mal, muito. meu Deus, ou falando mal deles na internet. Mas não, eu fui assistir o espetáculo e todo um total meu direito. Se eu comprasse o Gente, ingresso super hoje, maduro eu da posso sua assistir. parte. Uhum. Se ingresso de ONG, eu peguei numa ONG, como qualquer outra pessoa, a lei Rouanet já prevê isso como contrapartida, eles precisam distribuir esses ingressos. E eu faço parte de uma comunidade e eu tenho cadastro nessa ONG e eu entrei. Eu fui assistir, coincidentemente, na mesma semana que fui demitido. Então, naquele dia eu me senti muito. Aí sim eu me senti muito descartado. Muito, muito, muito. Porque na reunião eles foram até acolhedores comigo, né? Eles falaram, olha, é com muita dor que a gente está fazendo isso, você é um excelente ator, você é uma perda artística muito grande pra gente e tal. Eles até falaram, as portas não se fecham para você, se você quiser fazer audições no futuro, você pode fazer. Eles deram até o exemplo de um ator que foi demitido no Billy Elliot e voltou como protagonista no Evita, trabalhar com eles. Então, tipo, ele era do ensemble, teve uma questão lá, foi demitido, e anos depois ele voltou como um dos protagonistas do Evita. E eles falaram tudo isso, eu até me senti acolhido. Eu falei, nossa, eles estão, tipo, se preocupando comigo. Eu falei, nossa, que bonito, que bacana. Depois dessa quinta-feira que rolou toda essa movimentação e eu não podia soltar um peido no Teatro Santander sem parecer que eu vou soltar uma bomba, eu falei, gente, mano, eles estão viajando, cara, eles estão viajando. E aí eu me senti muito desrespeitado e eu falei, não, eu não quero nunca mais trabalhar com essa produtora. Nunca mais, nunca mais. Eu já tinha ouvido várias histórias de outros atores, mas eu falei, cada um tem a sua vivência. E eu não vou julgá-los por vivências ruins que eles já tiveram com outros atores no passado. Mas eu não não pretendo, nunca tinha feito audição para eles. Já tinha trabalhado para ateliê, para o Noviça Rebelde, mas não como ator. Eu trabalhei produzindo objetos de cenografia para eles, na semana de estreia. Vários objetos do Noviça Rebelde foi eu que fiz junto com uma amiga. E aí agora foi como ator e, tipo,
Não quero mais, assim. Eu quero um sonho se transformou num pesadelo. Eu não sinto raiva, eu não sinto tristeza, eu não choro. Ai, caramba, eu queria estar no Wicked, eu queria não sei o quê. Eu sinto decepção, assim, eu fico triste. E mais triste ainda por ver colegas meus muito mal, assim. Colegas meus de trabalho definhando, tristes. É porque, enfim, nas redes sociais a gente é sempre feliz, né? A gente sempre tem a vida Não, mas a gente maravilhosa, perfeita. é uma coisa muito desejada, tanto pelos fãs quanto pelo elenco, né? Acho que vários artistas sempre sonharam em fazer, e aí chegar lá é igual que se esperava, né? E é um baque, né? Como Mas você falou. pra mim, eu Pode acho que falar, Di. valeu, assim. Porque eu fiz 2 semanas pós-estreia. Então, eu consegui fazer um número legal de espetáculos e, tipo, senti, eu fiz Wicked. Eu Uhum. vivenciei o Wicked. Eu fiz isso, fiz todos os ensaios. Foi uma delícia trabalhar com os gringos, trabalhar com o John, que é o diretor lá dos Estados Unidos. O processo dele criativo é muito interessante. Meu, tem tanta coisa que vocês viram no resultado final que não era aquilo, era outra coisa. Aquele balão que as pessoas amam ou odeiam do One Short Day, ele já foi tantas outras coisas. Ele já foi um trem, tipo, igual o da Anastácia, que mudava a Uhum. perspectiva, só que ele foi ver a Anastácia e ele falou: Ih, a gente não pode fazer isso. A Anastácia tem um trem muito Plágio, bom, a gente não pode. Ele não tinha assistido ainda. Ele não tinha visto a Anastácia entendi. nem lá no Broadway. Uhum. E aí ele mudou para um dragão. Elas iam voar num pé de dragão X. Iam vir uns pés de dragão. A gente até brincava, né? Que elas iam pegar nas unhas do dragão assim e dar tipo o CPTM. Iam sair, iam voar uns alguns centímetros penduradas. E ainda bem que ele abandonou essa ideia, porque eu falei, gente, vai ser um Game of Thrones, Dracarys, né? É, A Daenerys tacando fogo. Não, e é, aí o um Alan dragão pensando do por si. nada, assim, pra levar as meninas pra Cidade das Esmeraldas. Aí ficou no balão, né? Tem gente que odeia. Eu falei, gente, mas olha, foi a melhor opção. Acreditem, foi a É, melhor opção no tempo que a gente bem, teve. E, meu, e o Ateliê está entregando um espetáculo maravilhoso, você pensando num contexto de que a gente teve menos de 2 meses de ensaio para. Não, foi 2 meses e uma semana de ensaio para montar um espetáculo do zero. Por mais que eles já tinham pré-produção de cenário, figurinos, ideias do conceito do espetáculo, você colocar isso de pé, montar tudo isso, meu, é um super trampo. É uma coisa descomunal. Por isso que eu falo, o Ateliê de Cultura, o Instituto Artium, eles são a maior produtora nacional de teatro musical ou eventos artísticos nacionais, assim. Eu tiro o chapéu para as coisas que eles fazem, as exposições que eles fazem aqui no Instituto Artium são, tipo, sensacionais. Então, acreditem, eu sei que muita gente fala, eu preferia assim, preferia. Mas a gente sempre brincava lá no elenco, né? Mais um tema para o nosso podcast. Quando eu for o produtor do meu próprio musical, eu farei desse jeito. Tipo, Quando não for o tem, a meu, gente tem preferência, a gente espera isso, espera aquilo, mas é isso aí, gente. Né? Hoje mesmo saiu o vestido da Ariana Grande de Glinda, rosão, não é o azul clássico da Broadway. E com certeza vai ter um monte de gente assim, porque preferia o azul, preferia o roxo, preferia um colorido. Gente, são escolhas, isso não cabe a gente. Eu fui assistir o espetáculo tá muito lindo, o Wicked, né, esse não réplica. Eu até recomendei pra galera, né, quem não compra o ingresso, compra no Simpla, corre. Mesmo saindo nessas condições, sendo isso, é um espetáculo que muita gente dedicou muito tempo, está muito lindo e que merece ser visto, merece ser lembrado daqui 10 anos. Nossa, eu assisti o Wicked do Ateliê no Teatro Santander naquela época, foi incrível e tal. A gente não concorda, até mesmo a gente como elenco, né, de questões de, tudo é muito caro, eles estão comendo a bordinha da pizza, né? Para aproveitar até a migalhinha. Vai vender cadeira extra, vai vender o pôster 50 conto pedaço de papel com a assinatura que eu poderia pegar lá fora com as meninas, né? Vai sim. vender, monetizar, tirar foto com elas. Mas, meu, é isso, é oferta e demanda, é oferta e demanda. Eu acho que eles estão sendo uma empresa que tem um marketing genial, Uhum. né? O show das meninas ano passado, que eles lançaram lá, vai voltar o Wicked, os ingressos estão à venda. Meu, uma fila Ótimo, quilométrica, a sacada. galera desesperada. Falei, cara, nunca isso aconteceu. A gente nunca teve um boom, assim, de Eles tantas vezes aproveitaram que criar um realmente é um fenômeno, espetáculo. né?
estrear espetáculo com 40 mil ingressos já vendidos. Tipo, isso é algo surreal, algo muito surreal. Então, tipo, lembrar que é uma galera. É uma galera, é uma galera. Assim como se um ator não for tão bom atuando num personagem quanto o outro, são todos uma merda. Se alguém da produção tomou uma decisão que não foi favorável com algo que a gente acha que seja bom pra gente, isso não quer dizer que a produção inteira é assim. Eu converso com as pessoas da produção ainda, eu converso com o pessoal do elenco. É uma coisa que a gente tem que viver de uma maneira mais leve, mais tranquila, não é 880, essa polaridade. Vamos cancelar o Wicked está errado, o Wicked é isso e aquilo. Gente, não é, é o Wicked. Aproveitem que eles trouxeram o Wicked para o Brasil agora para assistir, porque se voltar algum dia, vai demorar, né? Sim, total. E você acha, pelo que você comentou, né, que foi muito rápido, assim, para levantar o espetáculo, você acha que talvez esse tenha sido um dos motivos para tá acontecendo tantos acidentes, assim? Sim, também. É um show muito complexo. Eu acho que Uhum. bom, eu não vou saber dizer porque eu não conhecia a parte técnica de todos os shows do ateliê, né? Mas é um show muito complexo tecnicamente que precisa de muito, 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 muito ensaio. Seja para inserção de covers, mas principalmente para os swings. Então a gente tinha muito acidente, às vezes, por movimentação. Sei lá, tem Marcha dos Caçadores de Bruxas. São 5 atores para movimentar só aquela escada, porque nela tem um ator vestido com os olhinhos do leão lá embaixo da jaula, em cima tem o Bok vestido de homem de lata, depois vem a Madame Morrible. A gente movimenta muito aquela escada com muita gente, então ela é pesada, tem um tempo específico, tem que vir muito rápido, para no tempo do compasso da música já estar na posição correta. E aí, imagina, se falta uma pessoa, já faz falta, mas 4 pessoas você consegue dar um jeito. Aí quando faltam 2 pessoas e só tem uma swing para entrar no lugar, a gente tem um tal do split track, que é quando tem, sei lá, tem 2 swings femininas. E às vezes, isso aconteceu várias vezes, elas tinham 4 ou 5 mulheres faltando no ensemble. Não dá para 2 meninas substituírem 5 pessoas. Então, faltam pessoas para entrar e aí a gente não tem um pré-ensaio ou uma movimentação, ou tipo, gente, tal pessoa não tá aí hoje. Tinha gente que eu descobria que não estava em cena, em cena. Várias vezes eu descobri que a Mira não estava em cena, eu achava que ela já tinha voltado, que ela estava mal da voz. Quando eu olhava Uhum. e via que a Bia não estava em cena, e aí de repente a Bia entrava de Elphaba. Então eu acho que são pequenas questões que se ajustam, mas a que custo, né? Você vai se ajustar batendo a cabeça na parede, se machucando, prensando tua mão, caindo o cenário em você. Eu acho que, sim, é um espetáculo que talvez precisasse de mais tempo de ensaio. Tanto é que 2 previews caíram por causa disso, né? A gente teve a primeira preview que deu esse problema, a segunda preview que ia ser tipo um sábado às 15 horas da tarde, ela caiu tipo 8, 9 horas antes. A gente foi avisado, madrugada, a gente acordou ligando para os convidados, falando, gente, não vai ter e não vai ter reposição. Por quê? Falei, porque a gente precisa ensaiar e não vai ter reposição. Eles não vão marcar mais um show para remanejar todo mundo que eles cancelaram agora. Então a gente já teve dois ensaios abertos, 2 previews canceladas para ensaiar. E mesmo assim não foi o suficiente. A gente sempre teve algumas questõezinhas, né? Mas é isso, eu acho que cada um sabe onde dói, onde aperta o seu calo. Por exemplo, eu tive momentos bem difíceis, assim, de me sentir chateado com pessoas do elenco mandando mensagem, mas por que você foi reclamar disso? Tá todo mundo na merda, tá todo mundo na mesma. Era só você seguir junto. Eu falei, gata, você não tá mexendo nesse cenário todo dia, você não tá no escuro fazendo exatamente essa posição aqui. Você não tá caçando no meio da fumaça, no chão, a posição correta para não bater no outro cenário. Falei, você tá num plot que é confortável para você. Você está entrando e Uhum. você não está com coisa caindo na sua cabeça. Não é uma questão assim. Eu falava, tipo, é uma questão de empatia. Você não pode reclamar se tal pessoa está falando que o salto está machucando. Eu falo, eu também uso o mesmo salto e eu estou aguentando. Cada um tem uma resistência, cada um tem uma segurança, cada um tem uma saúde mental específica para lidar com determinadas coisas. Ele falou, não, é verdade, é verdade, é verdade.
Então, me doía um pouco isso, tipo, pessoas que passam pela mesma coisa, meio que apoiando essa decisão. Ah, mas é porque você não devia ter se posicionado, você devia ter ficado quieto, você devia ter feito isso, ter feito aquilo. Eu falei, era uma possibilidade, mas também a outra era me posicionar. E eu, depois do Chaves, eu já tinha decidido não voltar mais a trabalhar com teatro musical, porque eu não me sentia mais confortável com algumas coisas que às vezes a gente tinha que passar. Seja pouco tempo de almoçar, não era no caso do IC, a gente tinha um tempo bom. Entre sessões, fazer pauta de entrevista e depois não conseguir comer direito para fazer o espetáculo, ou tá muito cansado, ou se machucar, ou tá tipo, isso aconteceu comigo no Chaves, né? Tá com conjuntivite contagiosa e não ter outro ator para substituir e eles me pedirem para fazer o show. Tipo, eu ficava isolado, eu só saía de um camarim específico e todo mundo que fazia a cena comigo passando álcool em gel a todo momento. Então, tipo, eu falo, cara, isso não tá certo, isso é uma violência à nossa profissão. A gente tem o costume de trabalhar doente, de trabalhar em péssimas condições, de trabalhar sem ter um auxílio ou se sentir culpado por alguma coisa de ruim que aconteceu com você e que não foi culpa sua. Eu acho que é um processo muito orgânico pra gente, né? Sofrer pequenas violências todo dia e achar que tá normal. E não tá normal, não tá certo. E aos poucos a gente precisa ir se posicionando. Então, como eu já estava ficando muito chateado com várias questões de avisos da produção, a maneira que estava sendo conduzida, o clima nas coxias estavam estranhos e tal. Aí eu falei, não, eu preciso conversar, porque se eu me machucar muito feio, até mesmo pelo meu próprio contrato, eu sou responsável por mim mesmo. Porque é a minha empresa do Diego Veloso, que presta serviços para a empresa deles. Então, se eu me machucasse, o responsável para ter um seguro de vida sou eu comigo mesmo. O responsável por qualquer vínculo empregatício sou eu comigo mesmo. Então, se eu me machucasse sério, por contrato eles poderiam me mandar embora depois de um tempo e vida que segue. E eu fico com essa lesão. Eu falei, cara, eu não posso deixar chegar nesse ponto. Porque uma coisa pontual aconteceu aqui, outra ali. Agora, 3 semanas, tendo pequenos acidentes, não só comigo, com muita gente, todo mundo assustado. E até hoje, né? Eu falo isso até na terapia. O meu terapeuta, meu psicólogo falou que eu tô tendo transtorno pós-traumático. Eu vou assistir peças, ou tô andando na rua, eu ouço um barulho, eu faço isso na hora, eu já dou um pulo. Eu fui assistir o Bonnie and Clyde, entrou a vinheta do Wicked atrás. Novas datas, não sei o quê, compra ingressos, não sei o quê. Cara, eu dei um pulo achando que era para eu entrar em cena e dá um medo, assim. E aí foi uma experiência intensa e traumática. Aí eu falei, cara, não era para eu estar lá mesmo. Que bom que eu saí. Porque imagina eu ficar até julho com... Se as coisas não melhorassem, né? Ficar dessa maneira. E eu acho que talvez não fosse melhorar, não para mim. Porque se eles não quiseram nem me ouvir para falar de coisas, de acidentes, de coisas que estavam acontecendo com frequência comigo e com outras pessoas, e me mandaram embora, dificilmente eles iam querer ouvir e iam resolver as coisas. Para eles é muito mais fácil, tipo, vamos trocar, né? Mas essas são as polêmicas, a gente não tem nada demais. É revoltante, mas é o que acontece. E eu não tô, tipo, triste, chateado, mal, nem nada. É um trabalho, é mais um trabalho. Assim. Por mais que seja o Wicked, é uma coisa que você ama, que você é enlouquecido, legal. Eu conheci o Stephen Schwartz, ele assinou meu livro, vou até mostrar pra vocês que ele assinou no primeiro manuscrito do Desafio na Gravidade. Então, eu tive várias experiências incríveis, assim. Ele assinou pra mim. Nossa, demais. Primeiro manuscrito do Defying Gravity, quando ele criou, no início dos anos 2000. Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, foi muito legal, assim, vivenciar tudo isso. Eu tinha mais coisa ainda para apresentar, fazer e tal, mas as coisas não acontecem do nada, né? Mas é isso, eu acho que agora é bola para frente. Eles têm responsabilidades ainda em relação a essas questões que eles fizeram. A decisão deles não foi correta. Eu não estou falando nem de me mandar embora, mas de não cuidar do ator
no momento que ele está vulnerável, que ele está machucado, que ele está lesionado, ou quando ele não está se sentindo bem com alguma coisa lá. Então, acho que eles ainda devem responder ainda sobre isso, seja comigo, com qualquer outra pessoa. Tem muito tempo de temporada, espero que ninguém se machuque. Espero que eles cada vez mais melhorem essas questões de segurança lá, né? Que eu tenha sido um bode expiatório, eu e outra atriz. Mas por um lado bom, assim, não para botar medo nas pessoas que estão lá, né? Que ficam coagidas com medo de falar, eu tô me machucando, o figurino tá me cortando, o cenário tá batendo na minha mão. Vou ficar quieta para não perder o emprego. Mas é isso, eu tô vendo aqui que as pessoas estão falando. Porque deve ter criado assim, esse clima de alarme até, né? Porque eu acho que você não esperava que a resposta para sua solicitação ia ser uma demissão assim logo de cara. E aí, querendo ou não, cria esse climão, né? Tipo, poxa, a gente não pode falar nada. E você ainda foi, tipo, de coração aberto, né? Achando que seria a sua reunião. Sim. Eu sabia, assim, eu falei, bom, eu tô achando estranho eles afastarem a gente do show, porque o show fica em risco, né? Quando você tem muita gente fora, naquele mesmo dia eles estavam com 6 atores a menos no dia que a gente foi afastado, né? Estavam com 4 atores a menos no show e tiraram mais 2. Falei, tipo, o show tá em perigo quando você deixa vários buracos, alguém não vai movimentar algum cenário, alguém vai bater em alguma coisa. É perigoso isso. Eu falei, não me cheira uma coisa muito boa, mas a minha proposta era ser construtivo, era chegar e conversar, falar dos acidentes, entender se isso estava gerando uma curva de aprendizado ou não, porque a impressão até o momento que eu estava lá era que eu estava, tipo, sobreviva. Tipo um Maze Runner, sobreviva. Jogos Vorazes. Passe por esse obstáculo e chegue do outro lado. Só que isso não é um trabalho. E aí nesse ponto, para mim, já estava, tipo, muito red flag, assim, tipo, um sinal de alerta vermelho. Você precisa fazer alguma coisa pela sua integridade física e até mesmo artística, porque uma lesão que eu possa ter ali, eu posso levar para o resto da vida. Seja física ou vocal, alguma questão assim. Mas é isso, eu acho que foi um espetáculo muito audacioso, que está com um resultado incrível, está muito algo que tira o fôlego. Nossa, aquele voo final lá do Defying Gravity. Eu assistia todo dia que eu era um dos guardas, né? Eu via a cena inteira, sempre de perto, mas ver da plateia, ver tudo assim, eu sabendo o que ia acontecer e mesmo assim, vivenciando, foi tipo, uau, isso é demais, isso é muito legal, isso é muito foda, muito foda. É um espetáculo muito audacioso e está entregando muito, em vários números, seja venda de bilheteria, engajamento, todo mundo fala Wicked, todo mundo já fica, uau, Wicked, 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 né? Mas precisa dar esse ponto de segurança para todo mundo, né? A gente precisa se sentir bem no trabalho, e eu já não estava me sentindo bem justamente porque eu estava me sentindo, tipo, solto, sozinho, tipo, ninguém vai fazer nada, ninguém vai, tipo, Elphaba, vocês vão ficar aqui sentados, quietos, ninguém vai fazer nada. O Dr. Dilon vai preso, né? É literalmente isso, né? Fizeram uma pergunta aqui mais pra cima. Que você falou que não postou os outros vídeos da audição porque estavam acontecendo situações. Você poderia falar sobre isso? O Johnny. Eu não postei não só os vídeos das audições, ainda vou postar isso. Eu já tô com tudo editado, eu só não fui postando. Porque eu tava ficando desestimulado. Vou dar um exemplo, por exemplo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu trabalhei lá no Lemise e no Fantasma, né? E eu trabalhei com o swing e lá eu desenvolvi uma técnica de anotação de espetáculo, de plot, para que eu conseguisse entrar em cena a qualquer momento, no meio do show, programado ou não, tendo split track, cobrindo mais de um ator ou não, e ainda assim me sentir seguro. E aí, eu sempre fiz isso nos espetáculos. Até mesmo no Kiko eu fiz um desse, eu chamo de Santinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou dar um exemplo só do que me chateou, por exemplo. Eu fiz todo esse material do Wicked meu e mandei pra eles, no grupo da produção, com o elenco, com os stages, e falei, olha, a gente tá aqui, se alguém quiser fazer um igual, ou quiser conversar comigo, que a gente só vai modificando, já ajuda o swing, já ajuda o espetáculo, não sei o quê. A reação da produção, quando eu mandei, deu 2 minutos mandar uma mensagem falando, Diego, você não tem autorização para usar o logo do Wicked. Eu falei,
é um material nosso. Aqui não, mas não pode, porque a gente não tem os direitos desse logo. Eu falei, mas como não? Tá estampado em tudo quanto é lugar. Falou, sim, estava, agora não está mais. Se vocês observarem, eles fizeram truques, né, de direitos autorais. Eles Não, eu tiraram a acredito. bruxinha do assento. A bruxinha do assento, Ah, ela só está presente em alguns produtos da lojinha da primeira edição, os novos já não tem mais, e num Wicked grandão que tava do show da Mira e da Fabi. O povo tira foto ali na frente. Todo ah, o resto não tem mais. Se vocês olharem no site, se vocês olharem, eles tiraram por uma questão de direitos autorais, eles não têm os direitos autorais. Mas aí eles vieram pesar comigo em relação a isso. Eu falei, gente, eu tô fazendo material, tipo, não foi nem, tipo, obrigado por ter feito. Então, essas pequenas atitudes deles começaram a me deixar muito chateado. Eu falei, pô, eu tô fazendo porque eu quero algo que além da minha função para ajudar os meus colegas daqui. Aí chegou para eles esse material, eles, Diego, você não pode fazer isso. Eu falei, mas eu tô aqui para ajudar, caramba. Então, por exemplo, ó, vou mostrar o que seria um santinho meu, né? Que eu chamo. uhum. Aqui tem o meu plot inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Nossa, muito Tem aqui, ó, organizado. Diego Veloso, personagem, Ansama, Prefeito Mantic, Avery, blá, blá, blá. Classificação vocal, tenor 2. Quem são os swings por prioridades? Rafa Barbosa, Thiago Dias, camareiro, tal, peruqueiro, tal. Porque na hora da confusão você tem que procurar uma pessoa específica. Não dá pra você falar, ah, um camareiro, me vista. Não. Cada um tá Uhum. seguindo alguma coisa. Aí tem a legendinha, né? Canto, quando é só cena, quando é canto ou cena que tem destaque solo, ou é um trio, um dueto, alguma coisa, se você não falar vai ficar silêncio, e movimentação de escada. Então aqui eu já tinha todas essas movimentações que eu fazia. Então, tipo, primeiro ato, tal música, fazia isso, meu solo era sem perdão, a bruxa. Então, por exemplo, eu fiz um material desse, e aí Uhum. sofri você não pode fazer isso. Eu falei, ué, aí o que que eu fiz? Eu tive que refazer ele. Coloquei um Wicked Sim. aleatório. Tanto é que depois de um tempo eu comecei a colocar só o Wicked sem ser esse logo da Broadway, com ou sem vassourinha. Então, pequenas coisinhas iam rolando. Eu falava, gente, por que que eles estão pegando no pé com umas coisas tão pequenas, tão simples, assim, que não era nem para ser uma dor de cabeça. Então, isso foi me desmotivando. E aí eu parei de postar as coisas. Eu falei, eu tô com medo de postar agora, porque se eu posto um negócio, vocês vão reclamar. Se eu faço outro, vocês vão reclamar. Mas é quando convém, né? Quando convém essas coisas. Por exemplo, tem os ingressos da Cidade das Esmeraldas, fui eu que fiz os ingressos. Deixa eu achar Nossa, aqui. Que utilizando até. é, deve ser. Esses aqui, ó. Não, Ah, nossa, ficou lindo. Mágico Mania. Eu que fiz. Uhum. Porque como eu ensaiava com uns papeizinhos uns negocinho de papelão e eu já fiz a cenografia, enfim, estudei cenografia e figurino, eu peguei e fiz. Mandei, então, para eles, nesse momento, eles não reclamavam. Eles aproveitaram e Uhum. utilizaram no espetáculo e está lá até hoje, né? Esses aqui foram os protótipos do que eu fiz e depois a gente mandei a arte para eles lá, o cenógrafo gringo amou, eles tinham feito uma versão deles lá que eles não gostaram e usaram o meu. Tipo, eu fiz isso daqui, eles não reclamaram nem nada, mas também ficaram quietinhos. Nunca falaram parabéns, obrigado, ou eu não fui cobrar e nem era a minha ideia. Tipo, vamos assinar um termo para a gente utilizar a sua arte, ou o patinete. Meu patinete estava sendo usado nos ensaios e acabou entrando para o espetáculo. Aí só depois de muita negociação, a gente fechou um contrato do aluguel do patinete, do Fier, que aliás está por aqui em algum lugar. Depois eles compraram quando eu saí lá. Então, a minha proatividade, as coisas, as multitarefas que eu fazia eram proveitosas até determinado ponto. Em outras eles, tipo, cagavam. Tipo, esse material super rico que tinha todos os desenhos, as fotos dos visagismos, né, a maquiagem, o figurino cena por cena. Tipo, eles cagaram pra isso. Então, tipo, entrada coxinha esquerda 2, saída coxinha esquerda 2 com tal objeto. Então, essas coisas foram me deixando meio Ah, né? chateados, né? E aí foi cair na ficha de que, no fundo, eu estava sendo muito subutilizado no espetáculo. Tipo, eu
eu basicamente movimentava escadas. Eu brincava que eu era um maquinista gourmet de peruca verde, maquiagem e roupa colorida. Porque eu era mexendo na escada o tempo inteiro. Eu entrava em cena só para mexer a escada. E tudo bem, foi o que foi definido para mim de acordo com minhas características físicas, mas isso foi me desmotivando. Aí eu não postei mais as coisas que eu tinha. Eu tinha tanto conteúdo, tanto material, tanta coisa bacana do Wicked para falar, sobre o universo do Mágico de Oz. Eu estava ensaiando com os meninos dançando algumas músicas, umas versões a capela de músicas do Wicked. Então a gente estava produzindo muita coisa legal, assim. E aí do nada, tipo, foi interrompido. Então por isso que eu falo, eu fico decepcionado com tudo que rolou. Não tô triste, não tô com raiva nem nada, porque a vida que segue. Eu tenho outro trabalho, eu trabalho com adestramento de cães. Eu estou escrevendo um livro também agora, as pessoas não sabiam disso. Escrevendo um livro sobre teatro musical, especificamente sobre o trabalho do swing, que era uma coisa que eu já dei aula em alguns locais, mas eu nunca fomentei o material, e aí eu estou escrevendo um livro sobre isso. E aí, se der tudo certo, em agosto, o manuscrito vai estar pronto para mandar para uma editora para imprimir, assim. Vai ter desde vocabulário técnico de teatro musical e técnicas específicas para você fazer anotações, mapa. Eu vou até mostrar para vocês um mapa meu aqui do... Ó, isso aqui é Lemis, tá, gente? Não sei se dá para vocês verem bem aqui. Que legal. Nossa. Tá dando pra ver, sim. Tá vendo? Aqui eu tinha, então, cena 1A. Então eu quero transformar isso num material de consulta que qualquer pessoa possa ter e fazer. Essa técnica aqui é muito utilizada pelos gringos. E aí eu aprendi nos quase 3 anos fazendo Lemis e Fantasma. Esse aqui de fazer um santinho e levar com... Isso aqui você pode levar com você durante o espetáculo e vendo cena a cena o que fazer, o que não fazer. Que coreografia e linha vocal é uma coisa que você precisa saber de trás para frente. Agora, às vezes, posicionamento você dá uma esquecida. Tá vendo? Aí tem todas as coisinhas de todo mundo. E entrava por cada uma das coxias. Nossa, Pessoa X entra com uma incrível. É coisa. muito complexo. Henrique Moretson e Rodrigo Negrini entram com rastelos. Léo Wagner e Max Grácio entram com carroça e o fardo. Então, estou transformando. Então, eu estou usando todo o meu tempo agora livre, quando eu não estou trabalhando de adestramento, para me dedicar a esse material, assim, para que as pessoas possam entender também melhor, né? Porque às vezes a gente só faz curso de canto, dança e atuação e aprende técnicas de retenção artística, mas às vezes a gente não tem um direcionamento técnico para isso. Principalmente se você é swing ou se você é cover, que normalmente você não tem muito ensaio para fazer ambas as coisas, né? E aí você precisa confiar muito, pegar uma bula de remédio mesmo. Então a ideia disso aqui é tipo uma bula mesmo. Você pegar e falar, tá, agora eu faço isso e isso. O Raul eu estreiei desse jeito. O Raul eu não tive um ensaio Nossa. com tudo, assim. Tipo, infelizmente tive que entrar sem ter ensaio, e aí Juliana Ladruz pegou na minha mão e falou, amigo, vai dar tudo certo. A gente vai fazer cena por cena. Respira. E deu tudo certo. Então, eu acho que são essas coisas, assim. Sabe? O pessoal tá falando aqui. Vamos salvar sim a live, gente. Teve mais comentários aqui. O pessoal ficou ansioso, adoramos. A gente quer você de novo para falar quando você lançar o livro, para falar dele. Não, aqui eu perdi um comentário que falou assim, você fazendo tudo isso para produção... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. O Carlos entrou. O produtor Masterchef entrou do Wicked, tá aí. Atrás de polêmica. O Carlos Acavalcante, não sei se ele continuou, né? Carlos Acavalcante entrou. Seja bem-vindo. Gente, eu não faço nada. E as pessoas, meu Deus, o Diego está se pronunciando, o Diego isso e aquilo. Eu fiz o meu post lá com a plaquinha. 2 atores do Wicked, Diego, não faz isso, você vai se queimar.
Eles nunca mais vão querer trabalhar com você. Eu falei, gente, mas vocês param pra pensar se eu vou querer trabalhar com eles? Se eu vou querer passar por isso de novo? Se eu querer... Calma, eu falei, e me chateia vocês não vierem. Teve gente do elenco que não veio nem falar comigo, né, pra saber como é que eu tava me sentindo, só veio se posicionar em defesa da produção. Não põe isso, porque eles podem ficar bravos, eles podem não gostar disso, daquilo e tal. Eu falei, gente, fiquem tranquilos, eu tô assessorado juridicamente, eu sei exatamente o que eu tô falando, o que eu tô falando nada aqui é uma inverdade, tudo que eu tô falando pode e será comprovado na hora certa. Aí eles, não, tá bom, mas é que eu tô preocupado com você. Eu falei, então você tá preocupado? Vamos tomar um café, reposta um stories meu que eu te marco, não me ignora, pergunta se eu tô bem, me chama pra fazer alguma coisa, não me trata como se eu fosse um extraterrestre que você não pode ter contato, senão você vai morrer, né? Realmente. O Carlos é aquele que estava no ensaio com a orquestra? O que... O Vini foi assim. Isso, que falou. Você foi assistir isso que falou do Wicked, falou todas as informações, falou pra vocês que no final vocês vão poder pegar o celular e gravar e tal. Ele é é o cabeça, é ele, o Vini e o Bacic. Eles são as personificações do Instituto Action e do Ateliê de Cultura. Eles que criam e põem de pé tudo isso. Correm atrás dos patrocínios, fazem todo o rolê acontecer. Ele entrou, tipo, o cara veio entrou uma Elo Perissé, eu achei que era a Heloísa Perissé. Eu pensei por um momento também, depois não, você Já quer pensou? parecer. Cristina Cará, ó, grande nome da dança. Não, cara, se o cara estiver por aí... Pode falar. Não, eu ia falar que eu... muita... Fala você primeiro, desculpa. Não, eu ia falar. Eu acho que muita gente está revoltada com essas situações, mas eu acho que talvez não seja com as nossas demissões. Talvez seja com alguma situação que eles se sentiram confortáveis no espetáculo, ou na compra de ingresso, ou alguma experiência que eles tinham uma expectativa e foi quebrada. E talvez eles usem essas demissões, né, minha e da outra atriz, como uma válvula de escape, tipo, odiamos. Gente, o Ateliê é uma empresa incrível, que produz coisas incríveis. Graças a eles, a gente tem várias produções fantásticas feitas no Brasil, não réplicas, muito bem feitas aqui no Brasil. Então vão assistir, fomentem isso, não julguem o espetáculo ou a produtora por uma coisa ou por outra. Então eu acho que tem muita gente que está chateada com outras coisas e usa isso como válvula de escape para jogar hate, sabe? Eu tô me sentindo muito Big Brother. Assim. Tem muita gente que vem me mandar hate no direct, foi tarde, ou até mesmo aberto, assim, já foi tarde, tá manchando a imagem do nosso espetáculo. Gente, Deus, não acredito. É que tem os fãs que são cegos, né? Tipo, a gente é muito fã, viramos muito fãs dessa montagem também, mas a gente tem que ser crítico, né? Ao que acontece nos bastidores e, enfim, acho que a gente tá aqui para isso, né? Para analisar e para se posicionar quando for necessário, como você fez. E é isso, acho que a gente respondeu as perguntas das pessoas, né? Que uma das perguntas era como foi a reação do elenco, então legal saber que teve gente que super apoiou e que ficaram assim assustados, mas também teve gente que meio que te julgou pela sua ação, né? Então teve de tudo. é normal, são seres humanos e cada um, como eu falei, né, no meu post, cada um lida com o luto de uma maneira. Tem pessoas que isso me lembra até uma situação, né? Uma vez eu fui assaltado e cheguei super, eu era adolescente, cheguei super mal em casa e coração acelerado, perdi o celular, não sei o que, fui assaltado com uma faca. E aí cheguei e encontrei meu pai. O meu pai não teve a sensibilidade de lidar com aquela situação de uma maneira boa. Ele veio me culpar, mas também você foi fazer aquilo. Eu falo, cara, não é isso, não é mais também. Você foi vítima de uma situação, uma mulher que sofre um assédio no metrô, mas também você estava usando uma saia. Também, discurso, né? tipo, a culpa não é da pessoa que sofreu algum tipo de violência ou agressão. Então, acho que várias pessoas do elenco também que acabaram se posicionando de uma maneira infeliz em relação à situação comigo, eu entendo, hoje em dia, eu tento pensar e pensar nelas como elas lidaram com o medo que elas estão sentindo também, porque elas podem ser as próximas. Tipo, eu não tinha indício nenhum de que eu ia ser mandado embora, não tinha nenhuma... Nossa, o Diego é uma pessoa que dá trabalho, o Diego é uma pessoa que isso e aquilo, e de repente... Então, isso deixa todo
mundo mesmo com medo, né? Com receio do que pode Uhum. acontecer. Mas eu acho que são esses processos. Felizmente eu faço terapia já há muitos anos, tá com a cabeça no lugar, consegui assistir o espetáculo, foi muito legal para mim fechar esse ciclo e poder assistir o espetáculo, né? O Fantasma, por exemplo, eu fiz quase todas as sessões quando eu estava lá e não consegui assistir. Porque eu saí e fui fazer o Chaves, e aí quando eu estava livre para assistir, eu acabei viajando. Fui pro Canadá em 2019. Então eu não tive a experiência de ver o espetáculo, né? E é muito legal você fazer e estar do lado de fora assistindo, assim. É uma experiência extracorpórea, assim. Uhum. Então, eu falei, não, eu preciso assistir o Wicked. Eu falei, e se eu não for assistir agora, eu acho que eu não vou assistir depois. Então, apareceu o ingresso do nada, tipo, pra eu assistir. Eu falei, vou assistir. Fui buscar minhas coisas de manhã, voltei, levei tudo pra casa e voltei pra assistir. Então, foi muito legal, Nossa, assim. foi mentira mesmo. Espetáculo lindo. E que coisa que foi que a situação foi muito além da demissão, então, né? De toda essa situação que você passou quando foi assistir ainda. Que a gente não Eu fazia ideia ainda disso. tive essa infelicidade de rolar essas coisas, né? Eu me senti muito perseguido lá, mas, enfim, acontece. Perguntaram por que você não voltou na última temporada de Chaves, de novembro de De novembro de 2020. 2022. Então, gente, vocês acreditam que não me chamaram? Não me chamaram. Eu conversei com a produção, né, depois que tava todo mundo sendo chamado. A gente vai voltar, que bom, né? Eu falei, vai voltar pra onde? Já pro Chaves? Eu falei, não me chamaram. Eu falei, não, mas já devem me chamar. Aí não chamaram. Aí eu falei com a produtora, eu falei, o que rolou que vocês não me chamaram? Foi uma decisão da direção, do Zé Henrique de Paula, da Fernanda Mar. Porque como em 2020 eu não ia fazer a turnê, eles ensaiaram com um ator durante 2 semanas para ele estrear e fazer. E no dia que eles estavam indo para o Nordeste para estrear em Fortaleza no fim de semana, teve todo aquele shutdown dos teatros na Broadway, e aí começaram a fechar tudo aqui em São Paulo, aqui no Brasil também. E aí não rolou a turnê. E aí, como o cara ensaiou em 2 semanas, o cara veio do Rio, fez todo um rolê, eles acharam mais justo colocá-lo para fazer. E era uma temporada muito curtinha, era tipo 4 semanas. Era muito rápido. Foi muito rápido essa temporada de novembro. Eu fui assistir, fui no camarim, cumprimentei o Gustavo, que é o ator que fez o Kiko dessa vez. Deus parabéns, mas foi uma questão da produção. Não sei se também envolveria uma questão de dinheiro também, né? Porque como a gente ganhou vários prêmios, né? Isso teoricamente daria mais credibilidade para os atores. Mas eu não sei mesmo. Eu não fui chamado para fazer o Kiko, apesar de ser marcado em em vários agradecimentos, receber mensagens em novembro do ano passado, você arrasou de Kiko hoje. Eu falei, obrigado, mas não era eu. Você vai fazer semana que vem, que eu fui assistir hoje, era o seu cover. Não era o meu cover, era o titular mesmo. Mas É. é muito legal, assim, eu acho muito legal quando tem as pessoas veem coisas que elas não aconteceram mesmo. Tipo, eu não tava lá, eu não tô fazendo o wiki e ainda sou marcado em agradecimentos. Ai, se arrasou, amei. Eu falo, gente, eu não tô fazendo já há quase um mês. Eu. E Gente, vocês acontece. têm mais alguma pergunta para o Diego? Aproveita. A gente teve uma pergunta também que era, e a escada? Bom, já foi. Perguntaram se foi a escada, era a escada a questão, e foi Eu respondido tive dois também, acidentes né? com as escadas. Um de quase cair dela na cena do Que Dia, mas foi ensaio, e outra que minha mão foi prensada. Então a escada era uma grande questão. E o que mais que tinham perguntado? Algum musical futuro que gostaria de fazer? Aquele dos musicais está perguntando. Deixa eu ver. Cara, eu adoraria fazer Moulin Rouge. Eu fui assistir ele na Broadway em 2019, assisti com o elenco original, eu fiquei, tipo, incrível. Ele já tá na lei, já tá aprovada a lei dele lá na Rouanet, no site do Ministério da Cultura. Não sei quem vai produzir. Está escrito Moulin Rouge Open Air. Talvez seja o ateliê, não sei. Então não vou Isso. fazer de qualquer maneira. Mas se for alguma outra produtora, eu vou tentar fazer a audição, assim, pra fazer. Ai, que Porque é um espetáculo interessante. lindo, maravilhoso. Sim. História incrível. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Mas eu não sei. Que o ateliê só faz não réplica, eu não sei se vai ser o ateliê. Não sei se eles venderiam os direitos do Moulin Rouge, que tá um boom no mundo. Tipo, o Dear Evan Hansen, até hoje eles não venderam os direitos para vários lugares. Tem, tipo, 3
montagens fixas e duas tours rolando pelo mundo, das réplicas do Dear Evan Hansen. Eles não, tipo, Moulin Rouge, que é um musical mais recente ainda, que tá mais forte ainda, ganhou Tony de melhor musical e tal. Acho difícil vir para cá como não réplica. Mas enfim, tem um Moulin Rouge Open Air no Ministério da Cultura, já na Lei de Incentivo à Cultura. Eu adoraria fazer Moulin Rouge. Assim. Eu queria fazer Billie Elliot também, mas a réplica, eu adoraria fazer Billie Elliot. Mas enfim, eu trabalhei no Billie Elliot, que veio em 2013, que foi a réplica com o elenco dos Estados Unidos. Eles contrataram 6 brasileiros e eu era um deles. Hã? Você assistiu? Eu achei que tinha legenda em inglês, não era? Isso, lá no Craft Car Hall, longe pra caramba, lá no Marginal. Então, eu trabalhei nele como... eu cuidava, como eu estava estudando cenografia e figurino naquela época, tinha muito estágio em várias produções. Né? Eu trabalhei nesse, eu trabalhei em 2 shows do Alvin Ailey, sabe? A companhia de dança de Nova York. Foi incrível, que eu ficava assim, gente, é um outro mundo, assim, o sindicato deles, é outro mundo. A gente, como brasileiros e a equipe gringa, a gente tinha que ficar controlando umidade do ar e corrente de ar para não oscilar a temperatura. Porque os corpos dos bailarinos do Alvin, eles são assegurados, né? São caríssimos e tal. Porque se eles se machucarem, tem toda uma equipe de fisioterapia que veio dos Estados Unidos, não era brasileira, e aí tinha que ter uma temperatura específica. Então tem umas coisas que você fica assim, meu, jamais que isso ia acontecer aqui no Brasil, ainda não. Da gente ter esse tipo de preocupação, que dependendo da temperatura, o corpo vai esfriar mais fácil, vai ser mais difícil. O tipo de alimentação, meu, era um outro mundo, assim. E aí eu ficava olhando para tudo aquilo e falava, gente, eu preciso muito aprender com isso. Foi muito bom para ter trabalhado com esses gringos também. Assim. Aprendi muito inglês fazendo esses espetáculos, trabalhando no backstage. É isso, gente. Trabalho não falta. Parem com essa história de vai se queimar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Trabalho não falta. Comecem a olhar ao contrário. Por mais que quem contrata são as produtoras também têm que ser observadas como eu quero trabalhar nessa produtora, eu quero... Assim como a gente faz, às vezes, eu quero trabalhar fazendo animação numa festa. Eu gosto de fazer isso e ganho dinheiro com isso, mas não gosto de tal produtora. Com essa aqui eu não trabalho, com essa eu trabalho. Ponto. Vocês... Sim. Entregando um bom trabalho, sempre vai ter alguma oportunidade, sempre vai ter alguma coisa. Não se desesperem, não achem que o mundo inteiro vai acabar se você for demitido por ter, por ter falado de segurança, ainda mais nessa situação. Tipo. Mas é isso, gente, vida que segue. Eu continuo mandando musicais, continuo estudando, estou escrevendo um livro. Se der tudo certo, eu vou publicar e quero muito dar aulas disso, dessas técnicas, porque é muito legal ver tudo isso, né? E eu tenho muito material bacana, assim, de tipo... Os primeiros ensaios de coreografia de Lemis, depois os ensaios técnicos e depois de fato no palco, como ficou. Se eu entrasse no local, como é que era um processo. É muito legal, assim. Eu acho que é um material que a gente não tem literatura ou acesso, até mesmo em inglês, assim, você não encontra muito material relacionado a isso. Aí eu quero fazer, que é uma coisa que eu sou bom de fazer. O que é a pergunta aqui, Diego? O que você acha da repetição de atores em diversos espetáculos? Sempre os mesmos atores protagonizando musicais. O que eu acho? Quando eu não estava no meio, eu achava um absurdo. Eu falava, é tudo panelinha, é tudo fechado, isso, aquilo, não sei o quê. Mas é muito confortável, quando eu estou fora, dizer isso. Estando dentro, estar uma temporada, gente, não é fazer um espetáculo por semana. É fazer 6, ou no caso do Wicked, eles estão fazendo 7. Eles estão fazendo 1 na quinta, 2 na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. Eles saem de lá quase 11 e pouca da noite e chegam meio-dia no teatro. É muito puxado. Então, para aguentar tecnicamente, como ator, bailarino e cantor, um protagonista fazer tal personagem, você precisa ser muito, muito acurado no seu trabalho. Então, eu entendo as produtoras precisarem de atores que façam sempre as mesmas coisas, as mesmas produções, trabalhar com os mesmos produtores, porque eles se sentem seguros. Mas acho que aos poucos isso está modificando. Porque o que acaba rolando, né? As pessoas vão crescendo artisticamente, vão sendo indicadas a prêmios, ganhando prêmios, fazendo novos personagens, ganhando várias coisas, e aí as produtoras não querem pagar o valor que elas deveriam pagar para essas pessoas, como elas pagam para um famoso, por exemplo. O dinheiro existe, mas elas não querem pagar. Aí o que elas fazem? Elas começam a abrir espaço para outras pessoas.
Tipo, o Lemis, eles abriram Open Call. Maravilhoso. 60% do elenco do Lemis nunca tinha feito nenhum grande musical. Pouquíssimo, uma porcentagem muito pequena tinha feito. E a maior parte dessas pessoas que já tinham feito estavam fazendo os personagens. Então eles foram abrindo espaços. Dali surgiu uma Pamela Rossini, que hoje em Sim. dia está aí despontando, fazendo várias coisas. A Clara Verdier, que fez Fantasma Fora, foi fazer Cosette, fez Cosette aqui, fez Cosette lá no México. Ela já tinha feito alguns musicais, mas menores. Então, muita gente muito boa foi surgindo a partir daí. A Laís Lence, o Henrique Moretson, o Lucas Cândido. Aliás, o Lucas vai daqui menos de 3 meses ele vai estar no musical aí. Vocês vão acompanhar ele. Ah, Eu já tô tô contando sabendo. spoiler do Lucas, mas eu tô muito feliz por eles. Muito, Fazendo muito, anúncio muito, pelo amigo. muito, muito feliz. Muito Ó, feliz, muito feliz. perguntaram também se após a saída de Wicked você fez outros testes de algum novo musical em vista. Durante as audições, durante o Wicked, ainda estando no Wicked, eu fiz audição pro Uma Linda Mulher, mas não passei nem da primeira fase. Foi de dança. E fiz audição pro Funny Girl, mas eu nem fui na banca. Eu vi a coreografia demoníaca, que era tipo de bailarináço. Eu tirei meu crachazinho e falei, não dou conta, vou me quebrar todo. Ainda bem, Mentira. porque muita gente saiu machucada de lá. E Não. fiz do Beetlejuice e fui até a final para Beetlejuice. Mas não peguei nem ensemble, nem cover, nem alternante, nem nada. Mas é isso, não tem nenhuma pretensão. E eu acho que eu também preciso de um momento de autopreservação, sabe? De me cuidar. Porque senão, se eu emendar em qualquer outra produção agora, nesse momento, eu acho que vão ter gatilhos que vão me fazer mal. De coisa do Sim. Wiki, de coisa do fantasma. Então, eu preciso dar um momento e aí eu tô focando em outras coisas. Então, tipo, eu tô escrevendo livro. Tipo, em menos de 2 semanas eu tô escrevendo muita coisa. Eu já tô com o esqueleto todo pronto e alguns capítulos já estão, tipo, finalizando. Então, eu falei, nossa, eu tô pondo Hum. isso em prática. Então, tá sendo bem bom pra mim, assim, esse período É um artístico projeto que não vai te tirar da pós-Wiki. área, nada, tá super dentro. Exato. Eu já tive vários momentos, né, no passado, né, eu vou sair dessa área. Nossa, é muito difícil ser ator de musical, muito difícil ser artista, trabalhar com outras coisas. Mas uma hora ou outra você sempre acaba voltando. E você é bom no que você faz, mas eu acho que o lance para mim agora é abrir a mente e ver que existem outras coisas além de estar no palco. Eu posso trabalhar numa produção. Eu trabalhei já em diversos outros espetáculos antes de trabalhar em grandes espetáculos de musical, né? Eu fiz o Billy Elliot gringo, eu fiz o Madagascar, que veio pela T4F de 1000 anos atrás, o Alvin e ele. Acho que é isso, gente. O mundo não se resume só a fazer musical. É muito legal, Sim. você olha e fala, nossa, deve ser um puta glamour, mas é super difícil, é super cansativo. A gente se segura ao máximo para entregar o melhor sempre, todo dia, mas é um ofício muito desafiador, assim. Fisicamente, mentalmente, vocalmente. E é isso, o que vale para mim, acho que agora do Wicked, eu fiz boas amizades lá dentro, foi um processo intenso, muito bom. Aproveitei a melhor parte, que foi o processo de ensaios, que a gente testa muita coisa, vivencia muita coisa, descobre muita coisa, né? A gente pode até fazer uma live depois, futuramente, para falar, tipo, a tal cena, nossa, eu lembro para falar de curiosidades dos ensaios, como é que foi isso no ensaio, como chegou nesse ponto, como é que as coisas foram gerando. Tipo, se eu contar para vocês como o Renan chegou a fazer os Zoltar, vocês não vão acreditar, assim. Porque não era para Ai, ser ele. Era um cenário, era um cenário, era um boneco de um cenário. No croquis é um cenário. Era um boneco que uhum. fazia, ia ser manipulado por trás e tal. E aí ele, um dia, chamaram ele para uma situação bem específica. Você pode ali marcar e fazer o negócio? Ele começou a brincar. E aí o gringo começou a falar, caramba, isso é muito bom, faz mais isso. Ele foi fazendo, foi crescendo e aí virou. Tem até a coreografia do Mágico, Wonderful, né? A música do Mágico, que ele faz, que é sensacional, assim. Então tem muita coisa muito legal. E, tipo, vivenciar isso é muito legal, é muito rico. Você cresce muito artisticamente, assim. Eu acho que é a parte mais legal. Porque a temporada é legal, que você recebe presente e tal, mas é muito difícil. Chega uma hora que você já tá, tipo, não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Não aguento mais, minha coluna tá doendo, meu pé tá doendo, ai, minha voz, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu queria só ficar em casa num domingo à tarde, comer um pastel na feira. Chega uma hora que você começa a dar uns tilts, assim.
Mas acho que é isso, assim. E eu adoro falar sobre essas coisas, adoro ir dar aula, Ai, a gente também. sobre isso, Não. eu adoro conversar, falar curiosidades, porque eu fiz todo esse ciclo, né? Eu era um adolescente, uma criança que sempre fez teatro, aí quando eu era adolescente descobri o teatro musical e sempre sonhei em trabalhar nessas produções. E aí, de repente, eu comecei a fazer espetáculos de porte pequeno e médio, profissionais, e até que cheguei nos grandões. Então, para mim, é muito legal. Então, eu venho desse. Tipo, o meu hobby é ficar assistindo vídeo de produção profissional no YouTube, é ficar vendo curiosidade de bastidores. Eu tenho uns livros assim, tipo, eu sou um nerd de musical, do tipo, eu tenho um livro de, tipo, Broadway Kiss. Tipo, você Uhum. pega um espetáculo, ou um ator, ou um compositor, e você sabe curiosidades, né? Tem as alternativas, sabe? Eu adoro isso. Eu amo, amo, amo estudar e eu acho que vou continuar ainda bebendo dessa fonte, mas talvez não como ator agora. Sim. Ficar mais quietinho, voltar umas coisinhas com o Kikinho. Tô com um projeto aí também de fazer um TikTok do Kiko. E aí o Ah, Kiko canta seria músicas de super. musical, o Kiko dubla coisas, o Kiko Ah, faz várias muito coisas. E bom. aí, como eu sou a cara do Kiko, eu acho que vai bombar, não sei, vamos ver. Acho que vai ser legal, assim, Meu, essas coisas. a gente tem que marcar assim outra live para falar de Wiki. A gente mal falou, né? Eu queria até te perguntar se você tem ainda uma montagem favorita se você ainda prefere a original, você gostou dessa, ou tem coisas que você prefere em uma ou outra, pra gente fechar Ah, esse tem papo. coisas que eu prefiro das duas. Eu não tenho como escolher. Eu gosto muito da réplica que foi feita. Tem algumas questões que eu prefiro de longe da original, mas eu acho que não tem nem como comparar direito, sabe? Porque foram feitas em épocas muito diferentes, né? As tecnologias são muito diferentes, né? Sim. Tipo, o Stephen Schwartz falou, esse voo que vocês fizeram era o que a gente queria ter feito em 2003, em 2002, em 2001, quando a gente começou a fazer os tryouts em outra cidade antes de ir para Broadway. A gente queria ter essa tecnologia, mas a gente não tinha isso com segurança. Então, a gente optou por fazer o guindaste, que é o que funciona e está desse jeito até hoje. Mas tem coisas que eu prefiro da original e tem coisas que eu prefiro dessa não réplica. Mas, de maneira geral, a original tem um espaço muito mais profundo no meu coração, porque você tem mil coisas, né? Você tem mil materiais na internet sobre isso. Estão produzindo um filme que vai ter referências do musical da Broadway. Você vai pesquisar qualquer coisa de Wicked, você vai ver a partir dos cenários, figurinos e coisas da Broadway. Então, mas enfim, eu gosto muito também da réplica. Eu acho audacioso, tipo, ter o Zoltar, ter a assistente da Morrible, o Shistery estar mais presente nas cenas. Eu acho que é uma montagem muito linda, assim. Aquele telão de LED. Eu acho uma chique, é tão chique ter um telão de LED que vai do teto até o chão, assim, que põe o que você quiser, põe o pôr do sol e chove. Eu acho muito bonito, assim. Eu não sei, não A gente tenho como achou opinar. Tipo, eu prefiro essa. em Uhum. um Oi? dos vídeos que ela até fala que independente de quem gostou mais de uma e de outra, mas o ateliê propor uma nova montagem, o Brasil está fazendo isso, tipo, é um super ganho para o teatro musical independente, né? Total, total, total. E até mesmo abrindo novos precedentes para o ateliê, que só vem numa crescente, né? Uhum. Sim. De bons espetáculos sendo montados. Bons espetáculos sendo montados. Tipo, eles fizeram espetáculos incríveis e com um elenco de criança, que é algo super complicado de fazer. Imagina se gerir, sei lá, três elencos diferentes de 7, 8, 9, 10 crianças. É muito trampo. O School of Rock, né? A escola do rock também foi incrível. Né? Então, eu acho que eles estão muito de parabéns e a gente só ganha muito mesmo com isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que agora, acho que a minha demissão e da outra atriz deve servir como um marco para que as próximas produções, não só deles, mas de outras produtoras, eles tenham um olhar diferente sobre tudo que está acontecendo, né? Com o elenco. É engraçado porque, por exemplo, as produções gringas, eles têm uma função que chama Company Manager.
que é tipo um gerente da companhia, que vai cuidar do elenco, ele que vai ser a ponte entre o elenco e a produção, o elenco e, de repente, a orquestra. Tipo, o elenco não vai chegar direto para o maestro e falar, maestro, faz isso. Fala com a company manager. Então, já existe isso lá fora, né, do país, para que a gente consiga ter uma pessoa que consiga administrar de uma maneira, a gestão de pessoas de uma maneira tranquila. E nisso a gente não tinha, então era uma coisa meio tiroteio. Às vezes você fala uma coisa, alguém vai ouvir, não vai ouvir, alguém vai fazer alguma coisa. Então, acho que vale a pena a gente não tentar inventar a roda. Se existe um formato que dá certo e a gente bebe muito dele, que é do lado dos Estados Unidos, por que não aproveitá-lo e aí sim aprimorar a partir disso? Porque isso vai trazer segurança para todo mundo. É isso. E só por curiosidade, é que a Aline Serra, que é outra atriz, né, que também foi demitida, ela não se pronunciou muito, mas foi junto com você, assim? Como é que foi? Não sei se você pode falar A também. outra atriz não quis se pronunciar, não quis se pronunciar e tal. Ela tem os motivos dela, ela tem também as orientações jurídicas da equipe de advogados dela para o que falar ou não falar. São estratégias diferentes, mas foi na mesma situação, foi no mesmo dia, a gente foi afastado junto e fomos demitidos em reuniões sequenciais. A minha era às 11 da manhã, dela era meio-dia. Entendi. Foram situações diferentes, mas todas envolvendo segurança no trabalho. Eu acho que a dela ainda Uhum. teve até mais questões enfim, que talvez um dia ela até fale mais sobre. Mas, enfim, eu tive acidentes que ocorreram comigo. Ela teve alguns pequenos acidentes, ou quase acidentes grandes, e foram conversas separadas. Tipo, eu não conversei com ela não conversou comigo, e a gente foi dispensado. A gente falou, olha, os dois fomos demitidos juntos. Mas não foi nada combinado ou os mesmos acidentes com cada um. Foram situações diferentes. A gente nem falou do filme de Wicked, que eu Sim. queria saber o que que você espera também. Vai ser um Muita arraso, coisa. vai ser incrível, vai ser incrível. Eu tenho alguns receios que, por exemplo, o diretor do Wicked, ou é o produtor, o diretor, me corrija se eu estiver errado, é o mesmo do Cats, que foi um flop, mas também é o mesmo do Cats, foi o mesmo do Lemis, que foi muito bom, do filme do Lemis. Então, eu Ainda acho que talvez pela temática, uma coisa muito mágica, pode ser que eles percam a mão. Mas, como é a Ariana e a Cynthia sim, Erivo, eu sim. acho que vai ser muito, muito foda, muito foda. A Michelle, esqueci o sobrenome dela, Aí a Madeleine é com Moore, Y. lá Sim. do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então, eu Sim. acho que eles estão com um elenco bizarro, assim, e é um filme que já está há mais de 10 anos em pré-produção e nunca saiu do papel. Agora, finalmente, ele vai sair. Então, eu acho que vai ser maravilhoso as imagens que saíram hoje. E eu amei que as imagens que saíram hoje são parecidas com o cenário nosso da Não Réplica, né? Parece. Né? As janelas redondas, ela subindo lá com aquela... É que se você der um zoom, dá pra ver que é um efeito meio pétalas de rosa, né? Cor rosa, o Uhum. vestido da Glinda. Mas é meio como o da Glinda da Fabi, assim. Falei, nossa, muito casando. E tem coisas que tem no filme, que vocês não sabem ainda, que já tem aqui no musical. Que o nosso diretor gringo, como ele é lá dos Estados Unidos, de Nova York, ele teve várias reuniões com o Stephen Schwartz e ele deu vários spoilerzinhos do filme. Então, por exemplo, a assistente da Marvel que existe aqui, que muita gente não gostou, ela existe no filme. Oh. Quem faz ela é sempre esqueci o nome dessa mulher. A que fez This Is Me no The Greatest Showman. A que fez Ela fazia a This Is música Me? Waitress, Sei. Sarah Carol. Isso, fazia a barbuda. Ela é assistente Aham. da Marvel no filme. Então, Nossa, tipo, ela é ela muito já tá gravando no boa. filme, vai ter música dela, vai ter um monte de coisa. Então, várias coisas que a gente tá vendo aqui no Wicked, o Stephen Schwartz já tinha falado pro diretor gringo e ele falou pra gente. Ele falou, não sei como vai ser no filme, mas eu sei que vai existir esse personagem. Vamos fazer no nosso? Vamos. Ele foi colocando. Então, tipo, Que lá, legal. a Shen Shen, que é uma das melhores amigas da Glinda, aqui é feita pelo Murilo Ol. Então, Vai ser porque assim. ele já sabia que lá vai ser um personagem queer, não binário e tal, que vai ser um amigo dela, amigo da Ariana Grande de Glinda. Então, eu Ai, acho muito legal, assim.
Então, várias coisas que tem nessa réplica a gente vai descobrir no ano que vem, no filme, quando sair. Então, eu acho que o filme vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Ainda mais fazer hoje em dia, né? Com as tecnologias de hoje em dia. Cada 5 anos que passa no cinema tem uma tecnologia nova que você fica assim, meu Deus, como eles gravaram essa cena, que coisa incrível. Então, eu acho que vai ser incrível. Que bom que não gravaram isso em 2013. Estão gravando agora em 2023. E agora tem muito mais tecnologia, né, para fazer o filme. E ser um marco o filme do Lemis, né? Do Wicked. Ah, o Wicked é tudo de bom, né, gente? O Wicked é muito bom. Eu gosto. É mesmo. Eu gosto. Ó, quem ficou até o final, ó. Teve informações do filme, ó. Informações do filme de Wicked. Informações de Wicked, Vamos marcar outra com certeza. E a galera tá falando que gostou. Teve muitas perguntas ainda. Acho que a gente tentou responder a grande maioria. Mas fui lendo os comentários aqui, todo mundo te desejando solidariedade, falando que você, tinha que agir dessa forma mesmo. Tá todo mundo com você. Inclusive a gente, né? Eu tô muito tranquilo, gente. Eu acho que eu me arrependeria se eu não tivesse me posicionado. E ver alguma coisa errada acontecendo comigo, com colegas, e não ter me posicionado. Aí eu acho que eu ficaria muito mal. Mas é que como a gente tá sempre precisando de dinheiro trabalhando, né? A gente às vezes aceita algumas coisas para não correr nenhum risco. Então, depois eu tomei o risco e tá tudo bem. Aconteceu, não concordo, mas vida que segue, né? Ó, Wicked, Música Brasil. Diego, você é maravilhoso. Tanto é que tava até rolando em algum momento no... O pessoal achou que era o Wicked oficial. É tipo o Wicked oficial. A Dona Wicked. A Dona Wicked, coitada, a Dona Wicked só trabalha. Ela tem uma equipe de ela com ela mesma. Ela tá 24 horas gravando tudo, editando. Ela é uma fofa. Ela é uma fofa. Espero que um dia ela se pronuncie. Tem muita gente já sabe quem é, mas ela se pronuncia. Eu adoro essa fanfic de quem será a Dona Wicked. Eu acho que é tal pessoa, tal pessoa. Ela é uma fofa. Não, a Dona Wicked não é no ensaio com a orquestra? Tava. Ela tava. Só pra saber. Tava. Ela tá em todos os lugares. Ela tá em todas as coisas. E uma dica aí pra Dona Wicked. A Dona Wicked, ela é uma das sócias fundadoras e ainda mantém o canal Cena Musical. Aqueles vídeos maravilhosos são são dela, da empresa dela. Aí ela trabalha pro ateliê, nas coisas do ateliê também. Ela é incrível. Tem muita gente muito incrível lá no Wicked, assim. Eu sinto falta de algumas pessoas, mas foi assim, gente, foi uma experiência. Vivenciei uma experiência de 3 meses em intensivão. Foi incrível. Nos comentários que você é um ator super proativo. Inclusive, a gente agora gosta até mais de você depois de ouvir que você faz esse... cenografia, faz todos os esquemas aí. E se preocupa com tudo, que nem é sua obrigação fazer um ticket do cenário, sabe? Você realmente veste a camisa do espetáculo e quer contribuir de toda forma possível. Isso é muito legal, né? Isso, geralmente a gente vê em teatro de menor, mas quando você vê numa produção grande, tipo, os atores, vestir a camisa e fazer tudo que for preciso, desde empurrar a escada, que nem você, tenho certeza que marcou essa reunião querendo ajudar mesmo. Tipo, vamos esquematizar aqui para funcionar melhor, para evitar possíveis erros, evitar que o show pare em alguma sessão. E eles agiram dessa forma. Teve até um comentário que faz sempre falando, mano, você é um ator que não dá pra ter perdido, né? Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live. A gente ficou super feliz. Veio bastante gente legal, fizeram perguntas, interagiram. Todo mundo aqui é muito querido, né? O nosso canal tá começando. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever também. Segue a gente no Instagram. A gente tá principalmente lá no YouTube, tá, gente? Mas aí a gente usa o Instagram aqui para divulgar as coisas que acontecem no YouTube. E essa é a nossa primeira live, né, pelo Instagram. Então estamos muito felizes. Quem sabe seja uma porta de entrada pra gente continuar fazendo lives pelo Insta. E muito obrigada, Diego, que foi incrível. Ficamos muito felizes quando surgiu essa ideia de fazer a live. Não esperávamos. Não, a gente tinha até pensado, a gente queria chamar o Diego. A gente pensou no começo, aí eu falei, não, né, deixa quieto. Talvez ele não queira falar, tava E aí depois você que surgiu, aí eu falei, nossa, não acredito, né? Eu joguei pro universo,
E o universo um filtro do nada. Amei! Tchau, bruxa má! Tchau, gente. Valeu.